dia, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Colossenses 2, capítulo 2, versículos 13 a 15. A propósito aí dos 497 anos da Reforma Protestante, que aconteceu há alguns dias atrás. Quero falar um pouco hoje sobre justificação pela fé e a relação disso também com o tema que eu tenho abordado nos últimos tempos aqui, que é a nossa luta espiritual. O tema, portanto, da minha mensagem nesta manhã é como Jesus calou os nossos acusadores, como ele, nos justificando pela fé, retirou toda a condição legal de acusação por parte desses acusadores espirituais que eram contra nós e que hoje não tem mais nenhum poder, nenhuma condição de nos acusar diante de Deus. Nós fomos justificados pela fé. Assim diz a palavra de Deus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A doutrina da justificação pela fé foi o próprio coração da Reforma Protestante que aconteceu no século XVI. Mas o que significa ser justificado pela fé? Antes de tudo, a palavra pressupõe a existência do pecado. Ou seja, não se trata de ignorar os pecados dos homens, de ignorar que os homens sejam pecadores. Deus não simplesmente vira o rosto para os pecados dos homens e faz de conta que eles não existem para poder perdoar os seres humanos. Ao contrário, Deus sabe, Deus reconhece a existência do pecado, da transgressão, do delito, como o texto aqui disse, não é? Do delito da nossa vida. E ainda assim, declara que nós somos justos, que nós somos justificados, absolvidos. Portanto, tem a ver com uma decisão legal diante de um tribunal. Como se um culpado, reconhecido como culpado, há provas cabais da culpa, porém, no final, após o término do julgamento, é dito inocente. Portanto, é algo paradoxal, sem sombra de dúvida. Mas a questão é, como e quando alguém é justificado? Em que momento? E aqui é que estava, lá no século XVI, a grande diferença entre a visão reformada e a visão romana da justificação pela fé. Segundo a tradição romana, católica, uma pessoa seria declarada justa no final da sua vida, se ela fizesse uso dos recursos proporcionados pela igreja. Então, cumprindo os sacramentos, obedecendo às ordens eclesiásticas, no final da sua vida, se a santificação de fato aconteceu, e eles diziam que a santificação é pela graça, ou seja, a graça de Deus capacita o pecador a não pecar mais, para que lá no final da sua vida, tendo cumprido, tendo usufruído de todos os direitos das ordens eclesiásticas, então ele seria declarado justo. Assim, Roma dizia, sim, nós somos salvos pela graça, mas é por uma graça que transforma o pecador a cada dia, a cada dia, a cada dia, para que lá no final da vida, antes de morrer, ou mesmo na hora da morte, ele seja então declarado justo ou justificado.
Os reformadores disseram, não é no final da vida de um homem que ele é declarado justo, mas é quando ele crê. No momento em que ele crê na salvação que foi conquistada para ele através de Cristo Jesus, nesse exato momento, Deus o declara justo, Deus o declara salvo, absolutamente isento de qualquer penalidade que possa decorrer dos seus pecados. Ele está, portanto, declarado justo diante do tribunal de Deus. Por isso, os reformadores chamavam isso de justificação forense. O termo forense tem a ver com tribunal, o fórum, diante de Deus, naquele grande supremo tribunal, onde Deus declara pecadores ou culpados. Os que creem e que foram perdoados, portanto, por causa do sangue do Cordeiro, são imediatamente declarados justos diante de Deus. O reformador João Calvino tinha uma frase célebre sobre isso. Ele diz o seguinte: justificado é aquele que não é tido na conta de pecador, mas de justo. E por esse título se posta firme diante do tribunal de Deus, onde todos os pecadores se prostram abatidos. Ou seja, aquele que é declarado justo por Deus ficará em pé diante do tribunal de Deus. Há uma figura lá no livro do Apocalipse em que, quando no sexto selo se descreve as grandes destruições que virão no futuro, é dito: chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode ficar em pé na presença dele? A resposta é: somente aqueles que foram justificados pela fé. Mas o meu ponto, que eu quero trabalhar nesta manhã, é um aspecto da justificação pela fé que normalmente não é muito trabalhado quando se fala do assunto. É a questão do acusador. Sim, porque se há um tribunal, há um juiz. Sabemos que há o pecador, nós, os pecadores, Adão e todos os seus descendentes. Sabemos que há o advogado, Cristo Jesus, aquele que nos defende pelo seu sangue. Mas também há um acusador. Há alguém postado nesse tribunal com a função de exigir que a lei divina se cumpra sobre nós. Isso significa nos condenar. Isso significa nos lançar para um lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E um ponto importante nesse assunto é como o Senhor Jesus calou esse acusador. De que maneira ele simplesmente o silenciou para que se cumpra, então, Romanos 8:33, que diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Essa pergunta já pressupõe: ninguém mais pode fazer isso. Acabou. Havia um acusador, mas ele perdeu o seu cargo, ele perdeu o seu poder de interpor acusação contra os eleitos de Deus. Como nós já estudamos várias vezes aqui, Satanás desenvolvia, principalmente durante o Antigo Testamento, essa função de acusador. Aquele que exigia que o pecador fosse punido. Nesse sentido, ele exercia uma atividade segundo a lei, se beneficiando, digamos assim, da lei, de uma maneira usurpadora. Satanás é o responsável pela entrada do pecado no mundo. Claro, Adão e Eva foram agentes, foram seres livres, eles tinham livre arbítrio. E eles de fato escolheram, mesmo sendo bons, escolheram o mal, escolheram pecar. Coisa essa que os seus descendentes não têm mais, essa liberdade de escolha neste nível. Ao escolher, ao optar pela tentação, por seguir a tentação de Satanás, eles então se tornaram reféns, de certo modo, do poder de Satanás. Mas o próprio Deus, lá mesmo no Éden, já prometeu e já estabeleceu um modo de romper isso. Quando ele disse que colocaria inimizade entre a mulher, seu descendente, Satanás, seus descendentes. Disse que haveria então uma guerra de descendências, através da qual a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, seria esmagada. Isso tudo tem a ver com a questão jurídica, tem a ver com a questão legal, porque se trata da justiça de Deus.
Deus não pode simplesmente dizer, eu perdoo o pecador como se nada tivesse acontecido, sem mais nem menos. Deus é justo. Para que o pecador seja perdoado, a conta tem que ser paga. Por isso Jesus veio. Na verdade, ele veio para pagar a nossa dívida, para pagar a nossa conta, a qual nós nunca, jamais poderíamos pagar. Quando Cristo pagou, ou seja, quando ele morreu na cruz, quando ele derramou o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, foi nesse momento que ele silenciou, que ele calou toda voz de acusação contra nós. O texto onde isso fica mais claro, na minha opinião, é justamente o que nós lemos, Colossenses, capítulo 2, os versículos 13 a 15. Em todo esse capítulo 2 de Colossenses, Paulo está defendendo a absoluta superioridade e suficiência de Cristo. Porque algum tipo de heresia que mesclava elementos tanto do judaísmo quanto de uma filosofia grega, que os estudiosos pensam que é uma espécie de proto-gnosticismo. Explicando aqui, o gnosticismo que existe até hoje, começou lá por volta do século II, se fortaleceu bastante no século III. Basicamente, essa filosofia religiosa dizia que uma pessoa alcançava a iluminação espiritual através de algum contato com uma entidade extrasensorial, que poderia ser identificada com anjos ou com demônios. Esses seres espirituais, então, traziam àquele homem, aquele grupo escolhido, um conhecimento maior, um conhecimento superior, que não era alcançável através da letra, mas que só era alcançável através dessa experiência mística. Algum tipo de heresia como esse estava lá entre os colossenses do primeiro século. E junto com isso também, o que é bem curioso, porque essas duas coisas parecem, água e óleo, parecem duas coisas separadas, havia também uma prática de rituais judaicos, como, por exemplo, a guarda do sábado, a observância de certos alimentos que eles diziam que podiam comer, ou que não podiam, a observância das festas judaicas, a guarda de dias especiais. Então, essas duas coisas que geralmente não andam juntas, porque as religiões optam ou por uma ou por outra, ou por um legalismo, ou por um misticismo. Nesse caso, em Colossos, estavam casadas, estavam juntas, andavam juntas, na igreja de Colossos. E gerava um enfraquecimento da obra de Cristo. Ou seja, já não se preocupavam muito em observar o que Cristo havia feito na cruz. E é por isso, então, que Paulo escreve para dizendo assim, olha, essas coisas são sombras, essas coisas são inúteis, elas não levam ninguém à verdadeira santidade, elas não levam ninguém à salvação. E ele então mostra a pessoa de Jesus como central, essencial. Um aspecto que provavelmente era o central nessa heresia de Colossos era a circuncisão. Os colossenses não eram circuncidados, porque eles não eram judeus, eram gentios, na sua maioria. Então, o grupo, principalmente do lado dos judaizantes, dizia, precisa circuncidá-los. Se eles quiserem ser verdadeiros cristãos, eles têm que também passar pelo ritual da circuncisão. Paulo, então, explica que, na verdade, os verdadeiros cristãos já foram, sim, circuncidados, ele diz. Mas não a circuncisão da carne, e sim a do Espírito, que é o batismo. Ele diz, através do batismo, vocês foram sepultados com Cristo e vocês ressuscitaram para uma nova vida. E, portanto, embora incircuncisos na carne, que é o que diz o versículo 13, mas vocês agora já são novas criaturas. Passaram, portanto, pelo símbolo do batismo, da velha vida para a nova vida. E neste ato, que é um ato de fé, aconteceu, então, o grande momento da mudança, da acusação em relação a vocês. E aí, Paulo menciona aqui explicitamente um escrito de dívida. Veja, é o que diz o versículo 14. Havia um escrito de dívida. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui na língua original, na língua grega, é manuscrito. Ele usa um escrito à mão, um manuscrito, como se fosse um pergaminho, onde ali
alguém, à mão, escreveu acusações. Acusações contra o povo de Deus. Do que Paulo está falando? Será que ele está falando da lei? Será que a lei é esse manuscrito que tinha acusações contra nós? E que então agora Paulo estaria dizendo que Jesus removeu, Jesus tirou, Jesus destruiu? Eu entendo que ele não está falando da lei. Por uma razão simples, ou por várias razões simples. Porque os termos que ele usa aqui para dizer o que Cristo fez com esse manuscrito não se aplicam à lei. Por exemplo, veja a primeira expressão que ele diz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Esse termo, cancelado, literalmente, na língua original, mais uma vez, o significado é riscado, anulado, passou tinta por cima. Portanto, cobriu isso. Estava escrito lá, fulano é culpado disso, fulano é culpado disso, ele precisa pagar por isso. Então, Cristo pegou o escrito de dívida e passou tinta por cima. Ele riscou, ele apagou. Esse é o sentido de cancelado. Ora, Jesus não fez isso com a lei. Jesus não fez isso com os 10 mandamentos, por exemplo. Ele não riscou os 10 mandamentos, cancelado, removido, apagado. Isso não vale mais, isso não tem valor. Ele não fez isso com os 10 mandamentos. Porque ele disse que a lei não passaria. Nem um i, nem um tio, jamais passará até que tudo se cumpra. Se alguém ensinar a remover o menor dos mandamentos, esse vai perder o direito do reino dos céus. Portanto, eu entendo que não se aplica à lei, mas justamente o uso usurpador que Satanás e seus principados e potestades faziam da lei contra nós. Ou seja, eles usavam os mandamentos da lei para produzirem suas próprias acusações contra nós. O que Jesus risca, o que Jesus apaga, não são os mandamentos da lei, não é a lei em si mesma, mas as acusações feitas pelos nossos inimigos contra nós. As acusações dos principados e potestades, as acusações de Satanás e seus anjos caídos. Olha, o segundo termo que o apóstolo Paulo usa para descrever o que Cristo fez com esse manuscrito, com esse escrito de dívida, ele diz, removeu-o inteiramente. A ideia aqui é muito boa, porque é isso mesmo que o texto grego quer dizer. Tirou do meio, como se fosse mesmo um empecilho, uma barreira entre nós e Deus. Então, ele estava ali, o escrito de dívida, como uma bandeira no nosso rosto, dizendo, você não pode ser salvo, você não pode desfrutar da vida eterna com Deus, você não pode desfrutar dos benefícios de Deus, você é culpado, você é incircunciso, você só pode ser condenado. São as acusações. Elas estão aqui no meio da estrada, entre nós e Deus. E então o texto de Jesus pegou e tirou do meio do caminho, removeu inteiramente. Ele não fez isso com a lei em si mesma, mas ele fez isso com as acusações que Satanás e seus demônios formulavam contra nós. E o terceiro termo é ainda mais poderoso, porque diz que ele pegou esse manuscrito, esse escrito de dívida que era contra nós, e pregou na cruz, encravando-o na cruz. Pregou com pregos, de uma maneira que seja totalmente anulado, que o que havia nesse escrito de dívida não tem mais valor nenhum. Claro, não havia nenhum papel pregado na cruz. O que havia lá na cruz era um corpo do nosso Senhor, do nosso bendito Salvador, que se esvaiu, que se entregou, que se deixou perfurar com cravos. Porque neste ato ele estava também pregando, encravando na cruz todas as acusações contra nós. Esse é o aspecto maravilhoso da justificação pela fé.
que nós nem sempre olhamos com muita atenção. Havia uma acusação formal e poderosa contra nós, exigindo nossa morte, exigindo nossa condenação, impossibilitando a nossa estadia eterna com Deus. Mas o Senhor Jesus riscou, apagou, anulou esse escrito. Ele tirou ele do meio do caminho, ele removeu-o do meio da história, para que não mais atrapalhasse nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. Ele cravou na cruz, de uma maneira definitiva, garantindo definitivamente a nossa justiça, a nossa justificação. E, consequentemente, ao fazer isso, há 3 efeitos diretos contra os principados e potestades, que são aqui os termos técnicos, tanto em Colossenses como em Efésios, para descrever Satanás e seus anjos caídos. Há 3 efeitos diretos dessa ação de riscar, remover e encravar na cruz do manuscrito a respeito de Satanás. Estão aqui no versículo 15, veja só, diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O primeiro termo é despojou. Despojar é um termo que pode ser aplicado tanto no sentido jurídico, quanto no sentido militar. E eu penso que tudo aqui no versículo 15 une esses 2 elementos, militares e jurídicos. Qual é o sentido militar? Eu já expliquei isso em uma outra pregação, mas vale a pena relembrar. O sentido militar é aquela ideia de um exército, quando vence o outro exército, no caso, o exército romano, com o qual Paulo tinha conhecimento desse exército, das táticas de guerra, usa inclusive em Efésios 6 as armas de um soldado romano para ser uma parábola, uma metáfora das armas do cristão contra os principados e as potestades. Então, quando o exército romano derrotava o exército inimigo, a primeira coisa que eles faziam, os soldados vencedores, era despojar os derrotados. Isso equivalia a tirar todos os bens, tirar as armas, tirar as roupas, deixar os inimigos totalmente nus, para despojá-los da sua honra. Esse é o sentido que Cristo fez, o que Cristo fez com os principados e potestades. Na cruz, quando ele destruiu aquele escrito de dívida que era contra nós, ele tirou todos os trunfos, todas as armas, todo o poder maligno dos principados e potestades. Então, figuradamente, ele os despiu, ele os despojou, os deixou nus. Claro que isso não é físico, nem sequer são seres físicos, são seres espirituais. Ele tirou, portanto, os seus tesouros, as suas riquezas, as suas armas, seu poder. Isso também tem um sentido jurídico, porque quer dizer que, perante o tribunal de Deus, o Senhor Jesus removeu, tirou o poder de acusação desses inimigos. Ele os calou, ele os emudeceu. Tirou o grande trunfo que eles tinham, que era utilizar os mandamentos da lei contra nós. Era nos acusar perante o tribunal pleno da justiça de Deus. O segundo termo que o apóstolo Paulo utiliza aqui é ainda mais forte, porque diz: publicamente os expôs ao desprezo. Mais uma vez, há 2 maneiras de ver, uma militar, outra jurídica, e as 2 estão, no meu entendimento, mescladas aqui, unidas aqui. Porque depois que o exército romano despojava o exército derrotado, tirava suas roupas, tirava suas armas, os deixava os soldados totalmente nus, os que não estavam mortos, obviamente. Realizava-se então o chamado desfile triunfal,
que era o momento em que o exército romano voltava para dentro de Roma, com as legiões intactas, vestidas, os seus soldados perfeitamente asseados, para serem aplaudidos pelos cidadãos romanos. E ao mesmo tempo para que os soldados derrotados, que vinham no final da procissão da vitória, acorrentados, nus, fossem humilhados pela nobre população romana. Isso está sendo usado como uma figura aqui, para dizer o que Cristo fez com os principados e potestades. Além de tirar seu poder, além de tirar suas armas, além de despojá-los do poder da acusação, ele os expôs perante o ridículo entre céus e terra. Expôs a derrota deles de uma forma absolutamente irreversível. Isso é uma coisa muito interessante, porque o que poderia ser mais vergonhoso do que uma morte na cruz? Quer dizer, veja, quem se expôs inicialmente à vergonha foi o próprio Cristo. Quem aceitou o caminho da humilhação, quem aceitou o caminho da vergonha foi Cristo. Que morte mais vergonhosa poderia haver do que uma pessoa ser crucificada, ficar ali pendurada como um maldito, conforme Gálatas 3,13, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Não é digno do céu, não é digno da terra, fica suspenso entre céus e terra, uma posição de pura vergonha e horror. Isso Cristo assume, ou seja, Ele inicialmente, é Ele que passa pela maior vergonha, é Ele que assume o maior ridículo. E quem são os autores disso? São os próprios principados e potestades, porque eles são os instrumentos por trás dos homens, que levam Cristo a ser morto, a ser crucificado. O que eles não sabem, e não podiam saber, é que a vergonha deles seria muito maior. Que na vergonha de Cristo, Ele envergonharia os principados e potestades. Ao se expor desta maneira perante céus e terra, ao se expor como um crucificado, o antídoto Jesus estava promovendo para destruir, para expor de uma maneira definitiva os principados e potestades. Isso também é jurídico, ou seja, a ideia do texto é: Jesus ergueu sua voz acima da voz do acusador. O acusador gritava, acusando dos pecados dos homens. Então Cristo levanta sua voz ainda mais alto para defender o seu povo. E ao falar de forma mais alta, mais estrondante, em defesa do seu povo, ele emudeceu, ele calou a voz dos acusadores, mostrando a indignidade deles, mostrando a total falsidade agora da sua acusação, porque Jesus disse: está pago, está consumado. É essa voz que emudece a voz dos acusadores. Quando Cristo na cruz diz: está pago, está consumado, toda a dívida do meu povo está paga. É nesse momento que os acusadores silenciam. A voz deles é abafada. Eles não têm mais direito, eles não têm mais poder de acusar o povo de Deus. O terceiro termo que o apóstolo Paulo utiliza aqui diz: triunfando deles. Triunfando sobre eles. E aqui é exatamente aquela palavra que descreve o cantar da vitória, cantar um hino de vitória contra os derrotados. O momento máximo da procissão triunfal do exército vencedor é quando Roma rompia num cântico de triunfo, Era um cântico a um Deus, Deus da guerra, um cântico de vitória para celebrar a vitória do exército romano contra os exércitos derrotados. Aqui, Paulo usa essa metáfora para dizer: o verdadeiro cântico de vitória é o da ressurreição. Quando Cristo ressuscita invicto, vencedor da morte, tendo derrotado os principados e potestades, esse é o cântico final.
É o cântico do triunfo, porque toda a acusação passou. Semelhantemente, quando Moisés e o povo de Deus atravessaram o Mar Vermelho, logo do outro lado, o que eles fazem? Eles cantam. Cântico de vitória, de triunfo. Essa é a ideia. Passando pela morte, expondo os principados e as potestades, ressuscitando glorioso ao terceiro dia, ao cântico de triunfo, perante o tribunal de Deus. Ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, quem tem coragem, quem ainda poderia levantar a menor das acusações contra um eleito de Deus, se a voz celeste estrondosa já disse: pago está. Já disse: inocente é, justificado pela fé. Paulo diz: quem intentará acusação contra o eleito de Deus, se é Deus que o justifica? Quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu, ele diz, ou antes ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Nessa sucessão de vitórias, Jesus, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, se pondo à direita de Deus, é que ele garantiu a nossa justiça e emudeceu, calou, silenciou a voz dos nossos acusadores. E é por isso que nós somos justificados pela fé. E é por isso que nós não precisamos esperar chegar até o final da nossa vida para então desfrutar, talvez, de um status de justificados. Mas agora, exatamente agora, nesse exato momento, Deus diz: você é justo. Não porque deixou de ser pecador, mas porque todo pecado foi pago. Sangue que nos lava completamente foi derramado. Por isso, o outro reformador, o Lutero, tinha uma frase, ele dizia: nós somos simultaneamente justos e pecadores. Simultaneamente. Por quê? Porque diante do tribunal de Deus, nós já somos justos. Mas ainda na nossa vida, cometemos pecados. E somos pecadores. Esses pecados, no entanto, não eliminam a nossa justiça diante de Deus. Porém, a nossa justiça diante de Deus nos incentiva, nos capacita, nos impele a uma vida de santidade, não de pecado. Até porque o Cristo que já fez tudo isso por nós, espera de nós uma vida de consagração e de serviço a Ele mesmo. Que Deus nos conceda tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Santo e eterno e bondoso Deus, graças te damos porque tão grande vitória foi alcançada por Cristo Jesus em nosso favor. Nós que nada merecemos e que nada fizemos para alcançar tão grande graça e misericórdia, só temos razões para exaltar-te e bendizer-te e pedir-te humildemente que nos capacites a viver em santidade para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém.